Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa do Fórum, cumprimentar os colegas dessa mesa de debate, cumprimentar todos vocês. Bom, começar dizendo que eu acho que eu queria dividir em três áreas o que eu quero falar, porque eu acho que a gente fala em geral de sistema político e mistura com democracia. A pergunta que foi colocada pelo painel, o futuro da democracia no Brasil. Eu diria que o futuro da democracia no mundo, ele eventualmente está ameaçado, porque na medida em que a democracia, os sistemas de governo não conseguem prover e dar a prosperidade prometida, por exemplo, há 30 anos na questão da globalização, inevitavelmente as pessoas que sonham com essa prosperidade, como você acabou de falar, sonhar com um mundo melhor, evidentemente começam a desconhecer. É por isso que toda pesquisa que se faz, as pessoas muitas vezes estão pouco preocupadas com a democracia e estão mais preocupadas com o seu dia a dia, como é que eu estarei amanhã. Então é importante que a gente tenha a noção que não existe democracia formal institucional se a democracia social, se o ascenso, se a prosperidade não acontecer. Eu acho que ela estará sempre ameaçada. Eu tive o prazer de dirigir o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para o presidente, o ex-presidente Lula, e nós éramos 90 membros do Conselho, que iria desde o Movimento Sem Terra até a presidência da FEBRABAN. E nós encomendamos uma coisa chamada Agenda Nacional do Desenvolvimento. Ficamos 1 ano e 3 meses discutindo em várias cidades, com várias consultorias, entre os 90 membros, e ao final se perguntava qual é o maior obstáculo para o desenvolvimento brasileiro. E por incrível que pareça, por consenso de 90 membros que vivem realidades bem diferentes, se entendeu que a desigualdade brasileira é o maior obstáculo ao desenvolvimento. A desigualdade regional e a desigualdade entre pessoas. Nós temos uma discrepância social, por isso que às vezes fico um pouco abismado quando se citam exemplos aqui da Europa, porque nós vivemos uma realidade absolutamente diferente dessa. Então é muito difícil você falar da taxa de imposto, de uma série de outras coisas, quando você vive um Estado, como o Estado europeu, que agora também passa por problemas maiores, e nós vivemos discrepâncias que vão desde da absoluta miséria que a gente vivia, nós no mapa da fome, as pessoas sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Então, não dá para comparar esses dois mundos, e nem dá para pegar o modelito daqui para tentar importar para lá, porque as pessoas respiram outros ares e vivam outros ares. Então eu acho que a democracia no mundo está realmente ameaçada, exatamente porque nós não conseguimos globalizar a prosperidade. Nós globalizamos mercados, mas não globalizamos prosperidade. Ao contrário, nós estamos vendo a miséria continuando existindo na África, em outros países, na América do Sul, e portanto essa é uma ameaça. Que ameaça a democracia ou pela via da violência e da insegurança que a gente vive em todas as grandes cidades, então não é um movimento político, mas é uma reação ao câncer que se falou, que acaba arrebentando de forma diferenciada. As organizações criminosas, eu falo como ex-governador, que tive uma política de segurança que continua, chamado Pacto pela Vida, que trouxemos lá de Pernambuco, que o Eduardo fazia com consultores, e era triste para mim vivenciar e dialogar com mães de família que dizia, pois é, governador, eu sei, mas qualquer oferta de emprego que se dará para meu filho, ele vai me trazer para casa um salário mínimo. E aqui quem provê a minha casa é ele, sendo carregador de maconha ou de cocaína, ganhando R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Recentemente, numa reunião desse mesmo Pacto pela Vida, na cidade de Vitória da Conquista, a terceira maior do meu estado, uma promotora disse ao governador atual, eu vou abandonar isso aqui porque não aguento mais o que eu estou vendo. E o que ela tinha visto? Uma jovem, uma menina de 12 anos de idade, que já era intermediária no negócio do tráfico. E ela, evidentemente, como mãe, como mulher, como agente pública, procurou essa jovem e disse, olha, vamos lhe reencaminhar, etc, etc. Ele disse, me esqueça, doutora, não se preocupe comigo. A senhora vai me oferecer um emprego de quanto? Eu no tráfico ganho R$ 5.500, R$ 6.000 por mês. Essa é uma realidade que se impõe, porque o tráfico virou um grande negócio e não apenas a reação daqueles que estão desempregados. Então, eu acho que há realmente uma ameaça à democracia, o fundamentalismo está aí, as reações que estão aí. Quer dizer, democracia é o quê? É pluralidade de ideias, como a gente tem aqui, diversidade de ideias, e a capacidade da gente dialogar
sem ira e sem raiva, que infelizmente foi introduzida na nossa sociedade nos últimos 2, 3, 4 anos, que eu fico abismado. Como um democrata realmente atávico, convicto da democracia, eu fico perplexo como a gente quer transformar a política em torcida organizada de futebol. Quer dizer, quem pensa diferente de mim, eu vou bater, eu vou acabar e... Bom, desse jeito nós não vamos chegar a nada. Nós precisamos apresentar cada qual suas ideias e todas elas são meritórias, independente de eu discordar. Por isso que eu detesto o dono da verdade, que é antidemocrático por essência. Todos aqueles que acham que pensam e têm um modelo definitivo para tudo, não querem se submeter ao debate. Eu digo sempre que é muito diferente ser radical, que eu acho nobre, que é ter raiz no seu pensamento, do que ser sectário, que todo sectário em geral é raso de pensamento. Ele, na verdade, não sustenta um debate. Ele pega um clichê e fica atrás desse clichê. Então, essa é uma realidade que eu acho que é extremamente dura para nós. E por isso, evidentemente, como parte do governo Lula que fui, como parte desse projeto, eu entendo que tirar o Brasil do mapa da fome, inserir milhões de pessoas na chamada classe média, uma classe média que não é bem o conceito que a gente tinha, fazer um ciência sem fronteira e aumentar a autoestima, como foi dito hoje pela manhã pelo jornalista Ciro Bocanera, aumentar a autoestima e a presença do Brasil no cenário internacional, eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz bem para o país. Melhorar a nossa autoestima, ver um Thiago aqui, que sai do Rio de Janeiro e consegue brilhar e ser o bailarino número 1 dentro da Inglaterra, para mim mostra a nossa capacidade. Em todas as áreas a gente tem gente brilhando no mundo inteiro. Então, eu acho que há uma ameaça se a gente não conseguir consertar a discrepância social. Alguém hoje falou que a globalização melhorou a distribuição de renda no Brasil. O que melhorou a distribuição de renda no Brasil foram programas sociais ousados que realmente apostaram que a gente só cresce se distribuir renda, construindo uma economia de mercado, como nós temos na Europa, como nós temos nos Estados Unidos, e não aquela velha tese que precisa crescer para depois dividir o bolo. Bom, eu não sei fazer isso de outra forma que não seja política. Eu entendo que a política é a mais nobre das missões e é a mais venal das profissões, porque a política não deveria ser uma profissão. Se entrega à política quem entende que quer construir um bem comum da sua sociedade. Então, acho que a política é nobre demais e nós precisamos, sem querer chegar num modelo perfeito, e aí eu vou tocar no problema da pergunta aqui, qual é o futuro dos partidos políticos que nós temos, queria colocar primeiro o seguinte: eu, Ciro, acho preocupante, apesar de respeitar seu ponto de vista, nós hoje no Brasil só temos menos partidos do que o Haiti. Nós só temos menos partidos políticos que o Haiti. E é provável que a gente ultrapasse, porque tem 50 na fila. O sistema é tão anacrônico que a Marina Silva, que saiu de uma eleição de 2010 com 20 milhões de votos, não conseguiu vencer a burocracia e ter um partido próprio para poder se candidatar em 2014, teve que aceitar serviço do Eduardo, que é uma coisa nobre, tem um profundo carinho e respeito pela memória de Eduardo, mas é uma loucura. Enquanto isso, nós temos dezenas de partidos que não dizem para o que veio, não representam nenhum projeto político para o país, são literalmente um negócio. Os partidos viraram um negócio com um anacronismo que se chama coligação proporcional. Não precisa muita coisa, eu não estou falando de reforma política 100 pontos. Primeiro ponto, o fim da coligação proporcional. Cada um terá assento no parlamento pelo número de votos, ou seja, de representatividade que ele tem perante a sociedade. A coligação proporcional é a mãe desses partidos que não dizem nada. Por quê? O cidadão cria o partido, eu vou ser candidato a governador, não fiz diferente. Por isso que eu acho bom que o Ciro, que eu espero que seja candidato realmente à presidência da República, eu não posso ainda lhe prometer meu voto, que eu não sei quem é os candidatos, mas quem sabe eu posso até lhe apoiar. Depender dos candidatos... Não, eu estou... Eu estou até... Não, até porque eu acho que você não sustenta uma coligação de partidos se você entende que eternamente tem que sair do seu partido quem vai puxar a fila, que é o candidato principal. Então eu acho que o meu partido teria cumprido, se não fosse o golpe parlamentar do impeachment, porque independente de fazer juízo de valor sobre o governo da presidenta Dilma,
Seria mais nobre que a oposição tivesse votado uma emenda constitucional do recall, era mais sobre a mesa do que a forma que fizeram. Seria igualmente, na minha opinião, um golpe, porque ela não foi eleita com o Instituto do Recall. Mas era mais nobre se votasse um recall, e eles tinham tempo para fazer essa emenda, e que a gente chamasse, como você disse, o povo para dizer, ela continua ou sai? E se o povo dissesse ela sai, era possível que dissesse, pela popularidade que ela estava, se chamava uma nova eleição para resolver. Até porque eu acho que vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito só serve para tramar. Nós temos que terminar com a figura de vice. O mundo moderno, com as comunicações que a gente tem, com a rapidez que você chega de avião, não tem o menor sentido ter vice, gente. Não é no tempo que você levava talvez um mês para voltar ao seu país. Eu faço reunião com qualquer secretariado, na China eu posso me reunir com o meu secretariado ou com quem for, posso pegar um avião em 24. Para que vice? Gasto de dinheiro, fórum de intriga e fórum de construção de golpe. Então, na minha opinião, não precisava ter vice, e eu concordo com o que você falou. Não sei por que presidência em exercício. O cidadão não morreu, o cidadão está lá no exterior, continua presidente. Pontualmente você tem dois presidentes, o que está viajando e o que está em exercício. É uma maluquice isso aí. Então eu acho que primeiro tinha que acabar com a coligação proporcional, e eu garanto que no dia que acabar com a coligação proporcional, na próxima eleição, nós vamos cair de 30 partidos para 8, 9 ou 10. Vamos talvez sacrificar alguns partidos pequenos, que são partidos de propostas e de ideias, mas nós não podemos, na verdade, contaminar a democracia com esse instituto. Segundo, o fim do comércio do tempo de televisão. Não é muito difícil. O próprio TSE, na minha opinião, por interpretação da norma, poderia constituir isso. A lei diz, o tempo de televisão é proporcional ao número de deputados federais eleitos, vírgula, se o partido apresentar candidato. O legislador não falou de tempo de televisão para virar um comércio. Todo mundo sabe que o cidadão tem 30 segundos de televisão, vai me dar quanto pelos 30 segundos de televisão? Eu quero que sustente minha campanha, eu quero coligação proporcional e eu quero saber o que eu vou ter. Duas coisas. A terceira, diminuição do custo de campanha. Alguém falou aqui, eu não me lembro quem, e eu acho que não tem mais por que ter o programa continuado de televisão. Aquele programa que é a origem dos custos exacerbados de campanha. Eu acho que você pode ficar nos anúncios e nos debates. Para que aquela cinematografia de programa de 10 minutos, de 8 minutos, que enche as burras dos marqueteiros e acabam sendo a base e o começo dessa relação promíscua entre o público e o privado? Então não precisa 100 coisas. Eu estou falando de 3. Eu faria mais uma, que seria a coincidência de todas as eleições, que ficava mais barato para o país. A eleição de vereador a presidente da República, para mim com 5 ou 6 anos e sem reeleição. Eu fui candidato à reeleição e conduzi a eleição do meu sucessor. É totalmente diferente. Conduzir a eleição de um sucessor é uma coisa. Quando é você conduzindo a sua própria reeleição, sentado no governo, é horrível. E de 4 em 4 anos, o que acontece hoje? Se acaba a eleição presidencial, já está pensando na eleição de prefeito. Não se governa o país desse jeito. Então nós precisamos ter coincidência de eleições, na minha opinião, sem reeleição, apesar de que eu não acho que esse é o mal maior, e 5 anos de mandato. A gente limpava e dava tempo das pessoas respirarem, dava tempo das pessoas efetivamente governarem sem se preocupar, por exemplo, com a sua própria reeleição. Então, eu acho, falando do sistema político, se alguém quiser perguntar qual é a crítica que você faz ao seu próprio partido, a autocrítica que eu faço, e eu não trabalho com o conceito de culpa, é muito mais com o conceito de responsabilidade, é o fato da gente não ter feito em 2003 e 2004 a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Se o sistema é político, a mãe de todas as reformas é a reforma política. E eu acho que foi um equívoco nosso, do meu partido, do Lula, dos que comandavam o governo naquela época, de não ter patrocinado uma reforma política nesse primeiro ano que o Ciro disse aqui, que é as núpcias do eleito com o eleitorado. Então, eu acho que era fundamental ter feito isso para melhorar a qualidade da política. Eu não sei se nós vamos chegar no sistema perfeito. Me perdoe só falar sobre voto distrital misto. Não, puro, dele é puro. Não, que seja puro. Eu me lembro que quando eu era deputado, eu fui para a Alemanha, porque eu defendia e defendo o voto em lista. Quando eu cheguei lá, fui conversar com vários interlocutores da política e disse, rapaz, nós aqui estamos ao contrário.
Tem tanto tempo que a gente faz voto em lista que agora a gente quer votar nas pessoas. Ou seja, na minha opinião, não existe modelo definitivo para a democracia. Tudo nasce, cresce, amadurece e daqui a pouco apodrece. E, portanto, a gente tem que mudar o sistema para a gente poder oxigenar. A ideia de que o voto distrital, por ser circunscrito a um local, significa que a cobrança será maior, me perdoe, eu não quero citar os estados, mas significa que estados pequenos, que nós temos vários na nação, onde com 30 mil votos, com 200 mil votos, você elege alguém, seria uma capacidade maior de fiscalização. Então, senão os governadores todos seriam excelentes, que eles são eleitos por voto majoritário, ou os senadores. Então, eu acho até admissível, porque eu acho que essa alternância do voto proporcional para o distrital misto, eu acho que oxigena algo que, na minha opinião, já está caduco. O sistema brasileiro eleitoral está absolutamente caduco. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, eu acho que hoje, eu tenho muito medo disso, eu espero que a gente não caminhe, porque de vez em quando eu ouço alguém falar de novo do governo dos sábios, ou seja, daqueles que têm a verdade construída nos seus merecidos estudos. Pelo amor de Deus, eu continuo dizendo que democracia é voto na urna. Com erros ou com acertos, de 4 em 4, de 5 em 5, a população corrige. E pelo amor de Deus, vamos afastar a ideia que começa a surgir até na boca de filósofos, de que as pessoas não sabem votar. As pessoas sabem votar. As pessoas sabem escolher. A gente pode não gostar da sua própria escolha, porque tem que ser governo alguém que responda às necessidades. Não pode ser com mentira. Por isso que, em geral, quem mente muito na eleição, em geral é candidato de um mandato só. Logo depois não vai. Eu fui governador 2, tenho orgulho de dizer que elegi o sucessor num sistema que era absolutamente fechado, que era o sistema político da Bahia. Então, eu vou encerrar só dizendo isso. Eu, primeiro, parabenizando vocês, dizendo que nós temos que respeitar o contraditório, porque a diversidade é a alma da democracia, e eu acho que a gente vai construindo consensos sucessivos. Eu, pessoalmente, acho que nós, só para encerrar realmente, desde a CPI dos anões do orçamento, passando pelo mensalão, passando agora pela Lava Jato, há um processo de explicitação da relação promíscua do público e do privado. Só que na década de 90 foi a CPI dos anões. Na década de 2000 foi o mensalão. Na década agora de 2010 é a Lava Jato. Ou seja, nós estamos, por enquanto, cuidando da febre. Não estamos cuidando da causa da doença. E a causa da doença é exatamente ter um sistema político obsoleto que acaba propiciando isso tudo que a gente está vendo aí. Muito obrigado.